Aleluia! Que bom estar aqui, que privilégio. Obrigado à liderança do ministério pelo convite. Me senti muito honrado. Está transmitindo o culto? Tá? Lascou. Se minha esposa me vir arrumado como eu estou, eu sei que ela vai reclamar em casa. Meu Deus do céu. Essa camisa para dentro da calça, você ficou igual um jeca. Mas todas as vezes que eu saio de casa sem a minha esposa ver, é um problema. E não dá para ficar o tempo todo chamando ela no celular para falar: e aí, você aprova essa roupa? Essa está combinando? O que eu fiz? Eu fiz alguns looks, né? Eu fiz a fotografia de alguns looks. Dessa camisa combina com essa calça. E aí eu posso botar esse blazer. Então, às vezes eu quero sair, estou com pressa, eu vou lá e olho para o look. E eu vou lá e pego as roupas e pronto. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, como hoje, por exemplo, eu saio muito cedo, eu vim com uma camisa apertada. Ai, Jesus. E aí, como essa camisa já estava lá em cima na minha sala, eu falei, eu vou trocar de camisa, porque eu estou o dia todo aqui. Mas a esposa não viu essa combinação. Então, eu sei que tomara que ela esteja dormindo, minha oração é que ela esteja dormindo essa hora, que ela não veja. Que bom estarmos juntos. Eu tenho certeza de que o Senhor vai trazer uma palavra ao seu coração. Fique atento, porque Deus costuma falar conosco assim, de forma muito tranquila, como que num bate-papo. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho tido da parte do Senhor. Você está aí, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 1, versículo 22 ao versículo 26. Eu comprei um iPad para eu poder ler o texto bem grandão, mas eu não consigo me desvencilhar da Bíblia. Alguém pergunta, enquanto você acha, alguém pergunta, mas pastor, por que o senhor tem que usar a Bíblia de papel? Eu falei, porque eu sou, como dizem os mais antigos, da velha guarda. Eu gosto da Bíblia de papel. Porque além de qualquer outra coisa, a Bíblia, para mim, Gesiel, ela é muito importante, porque eu anoto um monte de coisas, eu faço as minhas, eu estava ali agora, me veio um insight e eu fui anotar, e é uma forma também de eu incentivar as outras pessoas a carregarem as suas Bíblias, a andarem com ela na mão, porque faz bem. Você achou Juízes capítulo 1? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva. Eu tenho aqui a corrigida, mas eu quero ler esse texto de forma proposital na versão Nova Bíblia Viva. Diz assim: o exército de José, por sua vez, atacou a cidade de Betel e o Senhor estava com eles. Primeiro enviaram espias a Betel, antes conhecida pelo nome de Luz. Eles prenderam um homem que ia saindo da cidade e fizeram esta proposta a ele: se você nos mostrar a entrada da cidade, você não morrerá. Ele mostrou a entrada e os israelitas mataram os habitantes da cidade, mas deixaram aquele homem partir em paz com a sua família. Ele foi para a terra dos heteus, na Síria, e ali edificou uma cidade que recebeu também o nome de Luz, que é o nome dela até hoje. Permita-me ler esse mesmo texto agora na revista e corrigida. Subiu também a casa de José a Betel, e foi com eles o Senhor, e fez a casa de José espiar a Betel, e foi dando o nome daquela cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhes disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada, porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então, aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o nome dela
até o dia de hoje. O contexto desse capítulo 1 de Juízes trata acerca de algumas realizações dos filhos de Israel logo depois da morte de Josué. Você vai lembrar que Moisés retira o povo de Israel do Egito e já próximo de chegar à terra prometida, antes de atravessar o Jordão, a Bíblia vai dizer que Josué é colocado como líder daquele povo. Então, o capítulo 1 de Juízes, ele vai mostrar as realizações do povo de Israel depois da morte desses dois grandes líderes, Moisés e Josué. E o texto que acabamos de ler nos conta a história de como o exército de José... Mas, pastor, José não deveria ser Josué? Olha que coisa interessante, a gente pega o texto para ler e às vezes não se atenta aos detalhes. Por que o texto não está se referindo ao exército de Josué, que acabou de sair da terra do Egito, mas ele se refere ao texto de José? Isso tem uma razão para ser. O texto diz que eles fazem isso com a ajuda do Senhor. Conquistou Betel após um prisioneiro revelar a entrada da cidade, e em troca pouparam a sua vida, e ele fundou uma cidade com o nome de Luz. Apenas para a gente poder pavimentar a estrada da mensagem que eu preciso trazer para vocês hoje. Essa palavra luz aqui, no hebraico, a gente lê luz, mas no hebraico se escreve Lóz, L-O-O-Z, que significa amendoeira. A palavra amendoeira no hebraico, existem duas palavras para se referir a ela. Uma delas é Lóz, a outra é Shaked. Por que isso é importante, pastor? Porque a amendoeira, ela é o símbolo da esperança da nação de Israel. A amendoeira é uma árvore frutífera que vai florescer no meio do inverno. Quando todas as outras árvores estão sem folha nenhuma, por causa do rigor do inverno, você olha pela janela e de repente você olha um pé de amendoeira e você vai ver flor na amendoeira. O que significa? É uma mensagem. Ela está dizendo, olha, aguenta firme porque o inverno está acabando. Então, a amendoeira, ela traz para o povo uma palavra de esperança. Calma, o inverno está passando. Segura um pouquinho. Tenha paciência. Olha, essa luta já está quase no final. É isso que o povo de Israel entende. Então, mas por que esse nome é dado? Por causa de Jacó. O texto diz que quando Jacó fugia de Berseba, indo para Padã Arã, o texto diz, você lembra da história, ele está cansado, ele deita para dormir, usa uma pedra como travesseiro, e aí ele diz que teve um sonho, o Senhor descia e subia. Aí ele diz que verdadeiramente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Esta é a porta dos céus, a casa do Senhor, a casa de Deus. Mas o texto está dizendo que quem deu o nome de casa de Deus, de Betel, para aquele lugar, foi Jacó. Mas aquele lugar antes se chamava amendoeira, porque a região era cheia de plantação de amendoeira. Você conseguiu entender isso? Jacó vai mudar esse nome. Já não é mais esperança, agora é casa de Deus. Antes havia uma expectativa de chegar a algum lugar que trouxesse conforto e consolo para os corações. Esperança é aquilo que você ainda não alcançou. Você espera por algo que você ainda não alcançou. Por isso, esperança. Eu espero que isso aconteça. Logo não aconteceu. Mas o texto está dizendo que agora não é mais esperança. Porque agora aconteceu, já se consolidou a ideia. Agora eu estou na casa de Deus. E todas as minhas expectativas foram alcançadas. Você não precisa mais ficar buscando outro lugar para ir. Você já está na casa do Senhor. E é aqui que o Senhor vai mudar a história da sua vida. Esse texto ele é importante para mim na medida em que eu entendo a relação dessas palavras.
e o que elas podem mudar na minha história. Vamos continuar, e eu quero que você entenda isso, porque isso vai marcar a tua história hoje. Isso vai marcar a tua história hoje. O versículo 22, ele fala assim: e subiu também a casa de José. Mas a versão anterior que eu li diz que subiu o exército. Lembra disso? Por isso que eu fiz questão de ler outra versão. Ela diz que subiu o exército de José. Mas por que exército? Olha que coisa interessante. O poder das palavras. E aí eu quero começar a fazer uma aplicação direta do texto para você. O poder das palavras. O texto chama de o exército de José as tribos de Manassés e Efraim, filhos de José que foram adotados por Jacó, que juntas atacaram a cidade de Betel. Na verdade, aqui o texto está se referindo ao exército de José, aos dois filhos de Jacó, Manassés e Efraim. Agora, você consegue colocar para mim, alguém consegue no telão colocar para mim, Deuteronômio capítulo 33, versículo 17? Vê se você consegue colocar para mim. Não estava no script, eu não havia combinado nada. Mas vê se você consegue colocar para mim aqui, para que você possa entender melhor o que está acontecendo nesse texto. Por que o texto de Juízes está se referindo a ele como exército de José? Por que é mandado o exército de José para aniquilar aquela cidade inteira? Olha que coisa interessante. José é majestoso como um touro jovem. O que está acontecendo aqui? Você lembra que Jacó, antes de morrer, ele começa a abençoar os filhos? Quem lembra disso? Jacó está perto de morrer, então Jacó começa a abençoar os filhos, ele começa a liberar uma bênção. Ele fala: Zebulon, você, não sei o quê, Naftali, você. Ele começa a liberar uma palavra profética sobre os seus filhos. Então, o texto de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 17, ele vai dizer, vai mostrar agora Jacó liberando uma palavra sobre esses dois filhos. José é majestoso como um touro jovem, tem a força de um boi selvagem, com os seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Essa é, olha a palavra de Jacó, essa é a minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. Você conseguiu entender o que aconteceu aqui no texto? Jacó está prestes a morrer e ele vai dizer para os filhos, ele chama, os filhos estão todos colocados diante dele. Então Jacó estende a mão para Zebulon e libera uma palavra profética na vida de Zebulon. Jacó olha para o filho, estende a mão para Dan e libera uma palavra. Aí ele olha para José e ele adota os dois filhos de José como se fossem filhos dele. E ele diz, ele tem a glória do primogênito do seu boi. E as suas pontas, ou os seus chifres, são chifres de unicórnio. Com elas ferirá os povos, juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Jacó libera uma palavra profética sobre o seu filho, sobre os seus dois filhos. Os anos se passam, Jacó já morreu, mas a palavra que ele liberou continua valendo no mundo espiritual. Você consegue entender a importância que nós temos de liberar palavras sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família? Nós precisamos sair daqui hoje com uma coisa muito bem clara diante de nós, irmãos. Há poder naquilo que você libera dos teus lábios. Provérbio 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Ah, pastor, mas eu não creio numa palavra como essa que vai alcançar o mundo espiritual. Tá bom, eu não vou perder tempo com isso, porque eu tenho certeza que esta palavra ela afeta diretamente o mundo espiritual. Mas se você não quer entrar por esse caminho, então eu vou te dar uma boa razão para você crer nesta palavra. Porque quando você libera uma palavra, ela vai mexer com as emoções do outro. Não é assim? Quando você vira para o teu cônjuge na hora da raiva, você fala uma palavra e depois não tem que ter problema para resolver isso aí?
Na hora da ira, você está fazendo uma coisa, e aí você vai, eu já falei que eu não vou fazer isso agora, depois eu faço. Você liberou uma palavra, às vezes, de uma forma que não foi legal. Ah, pastor, mas não tem espiritual aí. Tá bom, mas mexeu no emocional. E aí, se você não resolver esse problema, que você criou porque liberou uma palavra dura, você vai dormir na ponta da cama a semana toda. Ou vai dormir na sala. Ou vai dormir no quarto de hóspede. Ou você vai ser ignorado a semana toda, até que você conserte aquilo que você falou. Isso não acontece por aí, né? Só acontece na minha casa. Só acontece na minha. Eu sei que na de vocês isso não acontece. Mas às vezes eu estou com a cabeça a 1000 por hora, a esposa me pergunta alguma coisa, eu dou uma resposta de uma forma que não foi tão bacana. E ela é muito sensível, ela é sensível ao extremo. E aí eu nem sei por que ela está de cara feia. Eu nem sei. E eu falo, o que houve? A pior coisa é levar um gelo, né? E a melhor coisa é levar um gelo da esposa. O que foi? E aí eu tenho que tentar descobrir o que foi que eu falei. O que foi que eu fiz? Porque na hora que eu falei, na hora que eu liberei, eu não tive a intenção de magoar, mas eu não vigiei na forma de falar. E uma coisa que ela diz para mim, não é o que você fala, mas é como você fala. Não é bem aquilo que você diz, mas é a forma como você diz. Deixa eu dar um exemplo. Você chega em casa, sexta-feira. Só tem casados aqui? Só, né? Só casados? Só casados? Você chega em casa sexta-feira, cheio de maldade no coração. Sexta-feira. Né? Aí você fala, hoje eu vou investir, hoje eu vou gastar. Mas hoje tem festa lá no meu AP. Aí você passa, compra uma flor, você compra um buquê de rosas, e aí você chega em casa. E aí você olha para ela e fala assim, eu trouxe para você. Aí você joga assim em cima da cama. Você deu flores, mas foi bacana? Não. Mas pastor, eu dei flores para ela, pastor, ela é exigente, eu dei flores, e ela não deu a mínima. Aí eu falo assim, rebobina essa fita, deixa eu ver como é que foi que você fez essa entrega das flores. Você só jogou as flores. Você não preparou o ambiente para poder entregar. Então a gente tem, irmãos, que tomar cuidado com esses detalhes, e o diabo não tem nada a ver com isso. Percebe isso? Que o diabo, a gente acusa logo o diabo. Não, pastor, porque o diabo é sujo. Eu sei que ele é sujo, mas aqui não tem nada a ver com isso. Mas é muito mais fácil para mim colocar a culpa no infeliz do diabo do que eu assumir as responsabilidades pela minha forma de tratar o meu cônjuge. É muito mais fácil eu espiritualizar tudo e colocar tudo na conta do capeta do que eu dizer que eu preciso amadurecer, que eu preciso ser mais sensível, que eu preciso ser mais amoroso, que eu preciso ser mais sensível, que eu preciso aprender a sentar e ouvir as 4.898 palavras do dia que ela quer dizer para mim. Vocês não passam por isso, não está filmando não, corta esse negócio aí. Vocês não, com a verdade, corta esse negócio aí. Não há necessidade de transmitir o culto. Eu acho que não há necessidade, eu acho que é só para a gente aqui. Pastor, meu Deus do céu, Jesus, onde é que eu estou, Senhor? Bom, até me desconcertei. Ou a gente começa a mudar a nossa mentalidade, ou a gente começa a amadurecer, ou a gente vai continuar vivendo dos mesmos problemas e reclamando das mesmas coisas. Vamos avançar por causa da hora? Jacó libera uma palavra de bênção sobre seus filhos e nós havemos cumprir aqui, nesse texto que nós lemos. Jacó liberou uma palavra lá atrás. Jacó nem está vendo os netos mais. Liberou a palavra. Olha quantos anos se passaram. Já passou todos os 40 anos do Egito. Já passou muita coisa, muitos anos já se passaram. Mas o texto diz que agora aquela palavra que foi liberada está se cumprindo na vida da descendência. Eu sempre tive hábito com a minha esposa de, pela madrugada, quando a gente acordava, passou pelo quarto das crianças, eu ia lá, estendia a mão sobre a cabeça dos meus filhos e eu liberava uma palavra na vida deles.
todos eles, tanto Natália quanto o Guilherme, eu liberava uma palavra sobre eles. Eu declaro, como sacerdote do meu lar, que você é um filho de bênção, você é um triunfante, você é um vencedor, você é um homem, uma menina cheia de Deus, cheia da graça do Senhor. Às vezes parece que você está fazendo um papel de bobo. Estou fazendo isso aqui que até parece que você vai mudar alguma coisa. Irmãos, muda. Quando você libera uma palavra sobre a sua família, sobre a tua casa, há uma legalidade, há uma palavra sendo liberada e Deus chancela o que você falou. Quando você libera uma palavra em casa para a tua esposa, uma palavra que magoa, que entristece, causa o mesmo efeito. Assim como causa um efeito direto quando você faz isso, no mundo material, liberar uma palavra também traz esse peso. Às vezes na hora da briga, do litígio ali, da discussão por alguma coisa, a gente acaba falando algumas coisas que às vezes vão machucar. É que a gente não segura a língua. A gente não vigia naquilo que vai dizer e depois que disse, como é que você volta atrás? Uma palavra dita, uma pedra lançada, não tem como fazê-la desvoltar. Então, às vezes, você libera uma palavra, você faz um apontamento e aquela palavra não cai bem no coração do outro. Agora, o problema é que, às vezes, a gente não se toca disso, a gente não fica atento a isso, e então estamos constantemente jogando veneno no terreno aonde a nossa roseira foi plantada. Lá na Palhoça, quando o pastor de lá, a gente tinha que cuidar do mato no estacionamento, e um rapaz vinha e ele, não pastor, deixa que eu resolvo. E eu só olhava que o mato não crescia mais. Aí ele me contou que ele vinha com um remédio, um veneno, e ele jogava ali naquele capim e o capim não crescia mais. Às vezes, sem perceber, pode ser que você esteja envenenando o terreno do teu jardim, sem você perceber, com pequenas atitudes, com pequenas palavras. Você nem percebe, porque é tão sutil. O rapaz bota aquele equipamento nas costas, aí ele vai lá, dá uma bombada assim, e joga ali, rapidinho ele faz isso, de forma discreta, quem olha pensa até que ele está regando as plantas, mas o fato é que ele está envenenando o lugar. Eu quero que você vá para casa hoje, para que tenha efeito esse nosso encontro, que você de forma individual faça uma análise, se dê como um amigo meu fala, o pastor Jaime, se dê o benefício da dúvida, se dê o benefício da dúvida, e se você for corajoso, pode até perguntar, meu amor, fala a verdade, eu tenho feito isso? Não, amor, não, pode falar, eu tenho feito isso. Bom, já que você está perguntando, eu acho bom você não perguntar não, senão vai gerar uma DR de novo. Então não pergunta, esquece isso. Minha pergunta é, que palavra você tem liberado sobre seus filhos? Que palavra você tem liberado sobre seu cônjuge? Que palavra você tem liberado sobre a tua casa? Essa desgraça onde a gente mora, isso é uma desgraça, esse lugar, é uma perdição. Meu irmão, começa a liberar a palavra de bênção sobre onde você mora. Eu quero declarar que esse lugar é um jardim do Senhor. Começa a liberar palavras de bênção onde você está. Libera a palavra de bênção no teu trabalho. Quantas e quantas vezes lá na empresa onde eu trabalhava, eu chegava cedo e eu ia ali liberando palavras de bênção no lugar onde eu estava. Eu declaro que esse lugar é terra fértil, o Senhor me colocou aqui, e aqui eu vou florescer, aqui que eu vou crescer, aqui que eu vou prosperar. Eu cansava de fazer isso. Na Palhoça, no meio da pandemia, a igreja vazia porque eu não podia fazer culto, eu vinha para fazer a minha live, e antes da live, para transmitir o culto pela internet, eu vinha em cada banco, e eu colocava a mão em cada banco e dizia, eu declaro que esse lugar vai ser ocupado por alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Aí eu declaro que aqui vai sentar uma família que vai se converter. Aqui eu declaro que vai sentar crianças que vão ser alcançadas pela palavra. Eu ia colocando mão de banco em banco. E a época que a igreja mais cresceu foi exatamente durante a pandemia.
A nossa igreja na Palhoça, ela explodiu. Mas eu tenho certeza de uma coisa: as palavras que a gente libera, elas não voltam vazias. Você conseguiu entender isso? Diga amém. Amém. Que tipo de sentença tem saído da sua boca? Versículo 23 e 24 diz assim: e viram os espias um homem que saía da cidade, e lhes disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. Versículo 23 diz: e fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade, Lóis. Betel, você sabe que significa casa de Deus. E Luz, eu já falei que significa esperança. Então, antes esperança e agora casa de Deus. Assim como Florianópolis. Você lembra qual era o nome de Florianópolis antigamente? Alguém lembra aqui? Hã? Mas tem um nome. Isso, tem um nome antes do desterro. Nossa Senhora do Desterro. Ou seja, a cidade mudou de nome. A mesma coisa aconteceu com essa cidade. Ela mudou de nome por causa de um propósito. Foi Jacó que mudou o nome daquela cidade quando ele fugia para Padã Arã. Quem espera, espera por algo ou espera por alguém. Quem continua esperando é porque julga não ter alcançado o que desejava. A promessa dos espias, olha que coisa interessante. Versículo 24. E usaremos contigo de bondade. A promessa dos espias era que, se aquele homem mostrasse a entrada da cidade, ele não morreria. Mas é muito mais do que isso. Ele está dizendo: nós usaremos de bondade com você, porque a cidade era toda murada, e não dava para saber aonde era o portão daquela cidade. Mas como eles viram um homem saindo, eles pararam aquele homem no meio do caminho e falaram assim: mostra por onde que vocês entraram. Se você mostrar por onde você entrou, nós usaremos de bondade para com você. Então um homem vai, aceita o acordo e ele mostra, aponta a entrada da cidade. Então aquele homem tinha a opção de ir. Olha que coisa interessante. Aquele homem, ao aceitar a proposta de mostrar a entrada da cidade, ele recebeu a garantia dos soldados de que nem ele e nem a família morreria. Está alcançando isso? Se você mostrar a entrada da cidade, nem você nem sua família vai morrer. Porém, o versículo seguinte diz assim: e mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a fio da espada todos, porém aquele homem e a sua família deixaram ir. Então o texto está dizendo para mim, se você for pegar esse texto e fazer uma análise sintática dele, você vai entender que era desejo do coração daquele homem sair daquela cidade. Você já vai entender o que eu quero dizer. Era desejo daquele homem sair daquela cidade, mas a opção dele era de permanecer. Ele poderia ter ficado naquela cidade, mas ele escolhe ir embora. É isso que mostra o versículo 25 e 26. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou seu nome Luz. O mesmo nome da cidade que ele acabou de ver sendo destruída na sua frente, ele dá na outra cidade para onde ele vai. Aquela família já estava em Betel. Diga, eles já estavam em Betel. Eles já estavam na casa de Deus. Eles já estavam ali. E a proposta dos soldados foi: mostre-nos a porta da cidade, que nós vamos deixar vocês vivos. Mas os soldados não mandaram eles embora. Foi decisão deles sair da cidade. Mas eles já estavam na casa de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que eles estavam na casa de Deus, mas não haviam entendido que estavam na casa de Deus. E por não entender que estavam na casa de Deus, eles não conseguiram desfrutar da certeza de estar na casa de Deus. Se você não entender,
Se você não entendeu que já está na casa do Senhor, que Deus é o Senhor desta casa, você não consegue desfrutar da certeza de que Ele aqui cuida de você. E é por essa razão que tem muita gente que continua procurando de igreja em igreja na esperança de encontrar Deus, mas Deus já está aqui. É uma loucura. Tem pessoas que você conversa e já está em um ano, já visitou 8, 9 igrejas. Mas o que você está procurando tanto? Porque se estiver procurando uma igreja perfeita, não tem. Que modelo de igreja você busca? Eu quero um lugar onde a palavra do Senhor é pregada. Eu quero um lugar onde há um compromisso do pastor e da igreja com a palavra, com a santa palavra do Senhor. É esse meu compromisso. Quero que meus filhos cresçam aqui sendo alimentados com a genuína e pura e bendita palavra do Senhor. É esse o compromisso que eu quero. Não estou preocupado com uma igreja apenas por causa da luz, por causa do telão, por causa do painel de LED. Não estou preocupado com isso. Eu quero uma igreja que meus filhos e a minha família sejam alimentados pela palavra do Senhor. Se ela tiver as outras coisas, que bom. Você já parou para pensar, gente discutindo se vai para a igreja A ou B, porque lá tem pipoca e ali não tem pipoca? Na hora de tomar uma decisão para vir à casa do Senhor, o que está em jogo, o que é? É se o louvor canta as músicas que eu gosto? É se o povo é simpático? Qual é a razão? É porque lá na igreja que eu estava indo, lá tem ventilador, e eu não gosto de ventilador vente Silva, eu gosto de ar-condicionado. Mas aqui tem, mas às vezes nem funciona. Domingo estava um calor aqui dentro da igreja, que eu falei, Jesus amado. O que você está procurando? Que você está sempre indo de lugar em lugar, de porta em porta. Quem não consegue reconhecer que já alcançou o que procurava, continuará inutilmente procurando, quando já deveria estar desfrutando. Identifique o lugar e desfrute da revelação. Aquela família já estava em Betel, a casa de Deus, mas provavelmente não estava desfrutando disso porque não reconhecia que já tinha alcançado o que procurava. Quem não consegue reconhecer o que alcançou, o que procurava, continuará procurando. Olha que coisa interessante. Eles estavam em Betel, mas o texto diz que ele, ao sair de Betel, ele foi para uma cidade dos Hititas, ou seja, para a terra dos heteus, não dos heteis, dos heteus. Eu estou aqui deixando bem claro para ninguém poder dizer. Eu estava na igreja e o pastor falou que foram para a terra dos heteis. Eu não falei heteis, eu falei heteus. Aí você tiver um pouquinho de curiosidade, que eu sei que você tem, você vai em casa procurar aonde fica esses heteus, onde é que ficavam eles. E aí você vai descobrir, porque você gosta de estudar a palavra do Senhor, que a terra dos heteus é a atual Anatólia, na Turquia. Opa, já tem uma informação interessante. Eu estive em Betel, Israel, e esse homem sai daqui e ele vai para a Anatólia, na Turquia. E aí a gente às vezes pensa, porque não conhece um pouco de geografia bíblica, a gente pensa que ele saiu da Palhoça para vir para Floripa. Mas a distância de Betel para a Anatólia, na Turquia, é de apenas 1.200 quilômetros. Você consegue entender a loucura? Se hoje já é difícil de você percorrer uma distância como essa, imagina naquela época que era feito no lombo de um burro, de um cavalo, de um jumento. Quanto tempo de estrada, o perigo do caminho. Mas esse homem nem parou para pensar no risco que ele estava colocando a sua família. Você já pensou no desgaste dessa família? Mas tudo isso sem necessidade. Às vezes, pode ser que tem alguém que está forçando demais o motor do carro sem necessidade. Está sacrificando demais a sua família por algo
que Deus já deu a solução. Está sacrificando demais a família por um desejo pessoal, às vezes até por não entender que Deus já entregou para você aquilo que você estava buscando. Isso me preocupou quando eu peguei esse texto essa semana para ler. Porque tem gente que está sacrificando a família por causa do título na igreja. Eu era gerente da CPAD. Eu não poderia congregar em outra igreja que não fosse a Assembleia de Deus. Quem veio da Assembleia de Deus aqui? Faz assim com a mão. Quem veio da Assembleia? Então vocês sabem do que eu estou dizendo. Eu era gerente da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e eu tinha por obrigação congregar na Assembleia de Deus. Mas eu comecei a perceber que a minha família estava enfraquecendo, que a minha família estava perdendo o prazer de estar na casa do Senhor por algumas razões. E eu falei, meu Deus do céu, botei a esposa no carro, botei os filhos e falei, vamos dar uma passeada por aí, vamos procurar Betel, vamos procurar uma outra Betel. E nós saímos e viemos aqui, na Mais de Cristo, ainda era lá em cima, na Ivo Silveira. E quando nós chegamos, a minha esposa chegava na igreja, e como gerente da CPAD, todo mundo vinha falar comigo, né? Pai do Senhor, tudo bem? Todo mundo sorria. Minha esposa do meu lado. Irmãos, eu tento corrigir sempre que posso. A minha esposa do meu lado, as pessoas cumprimentavam a mim, e minha esposa parece que estava invisível. Me cumprimentavam, mas não falavam nem com os meus filhos. Aquilo foi gerando um desgaste tão grande. Um dia desse eu estava com um lugar por aí, estava eu e minha esposa, do meu lado, irmãos, no mercado aí, por aí, e minha esposa, agora, recente, esses dias, estou no mercado com ela, uma irmã me vê, abre um sorriso, deve estar querendo me derrubar, só pode, estou eu e minha esposa, a irmã abre um sorriso, oi pastor, paz, tudo bem? Eu falei, paz, tudo bem? Então, pastor, e ela começou a puxar assunto, e eu olhei para ela, eu pensei comigo, será que ela não vai cumprimentar minha esposa? Aí eu parei e falei assim, irmã, só um minutinho. A senhora viu a minha esposa aqui do meu lado? Ela ficou vermelha, a mulher. A minha esposa ficou azul, minha esposa. Que ela é tímida, ela foi ficando azul, foi perdendo a cor. E ela me segurou assim, não, deixa. Você viu minha esposa aqui? Ai, irmã, paz, pastor, tudo bem? Então, pastor. Eu falei, meu Deus do céu. Tem gente que é muito sem noção, muito fora da casinha. E eu preciso consertar isso. E às vezes o homem fica meio sem graça de criar uma situação, e a gente quer ser simpático com o de fora, e acaba esquecendo de honrar os que estão de dentro. Cumprimentei, falei, mandar licença que eu tenho que fazer compra. E eu fui embora com a minha esposa. E eu sei que minha esposa fez assim, ó, yes! Porque ela se sentiu valorizada. Eu apoiei minha esposa. O problema é que lá na CPAD, eu precisei tomar uma decisão. Fui com a minha esposa para a igreja e meus filhos, sentamos no meio da igreja. E aí o pastor Júnior, pastor Gesiel, que alegria, eu queria que pedir o pastor Gesiel ficar de pé, está ali com a família, a pastora Luciana, os filhos, fique de pé. A pastora Vitória estava aqui na frente, ela levantou, foi andando no corredor, foi lá, beijou minha esposa e beijou meus filhos. Minha esposa falou, uau, eu cocei a cabeça e falei, ai Jesus, já sei onde isso vai dar. Mas a minha família vem em primeiro lugar. Não se esqueça do lema da nossa igreja, somos uma igreja família, vivendo os propósitos de Deus. Fomos para casa, o culto foi uma bênção, minha esposa amou cada detalhe do culto. Semana seguinte, peguei minha esposa e voltamos na mesma igreja. Ivo Silveira. E de repente, pastor Fábio, pastor Júnior falou, pastor Gesiel de novo, segunda, terceira vez já passa a ser membro, hein?
Fica de pé, pastor Gisele, está aqui nos visitando da CPAD, fica de pé. Eu fiquei de pé, minha esposa também. A pastora Vitória foi lá de novo, beijou minha esposa e meus filhos. Quando a pastora Vitória voltou, minha esposa falou assim, é aqui que a gente vai ficar. E eu sabia o que significava isso para mim. Na semana seguinte, nós fomos na outra igreja. E aí não dava mais liga. No outro domingo viemos, a gente ficava tentando fazer um dia lá, um domingo lá, um domingo cá. Um domingo lá, um domingo cá. Um domingo lá, um domingo cá. E a coisa foi ficando nesse nível. Um dia, minha esposa falou assim, Doce, eu vou congregar aqui. Eu falei, tudo bem. Vou arrumar problema. O pastor Fabrício preencheu uma fichinha, o nome da minha esposa, da Natália e do Guilherme. Eu não, porque eu não podia fazer isso, porque eu era o gerente da CPAD, tinha que congregar na Assembleia de Deus. O pastor Fabrício, que para a sorte dele está nos Estados Unidos agora, ele chega num culto de domingo e ele fala assim, irmãos, com muita alegria eu quero apresentar os novos membros da nossa igreja. Queria chamar aqui em cima, vai congregar conosco a irmã Natália Damasceno. Vem aqui, querida, vem aqui. Aí a Natália levantou, toda sorridente. Né? Veio, minha filha subiu. Chamou o Guilherme, meu filho subiu. Pastora Luciana Damasceno, ela se levantou. Eu pensei comigo, ele sabe que eu não posso. Por isso que eu não preenchi a ficha. Por isso que eu não coloquei meu nome em papel em lugar nenhum. Ele só tinha a folha com o nome da minha esposa, dos meus filhos. O meu ele não tinha. E aí ele falou, e com muita alegria, eu queria pedir para que o pastor Gisele, gerente da nossa CPAD, viesse porque está vindo congregar conosco. Eu falei, vou matar esse cara. Eu vou pegar esse cara. Ele não tem noção do que ele fez. Floripa é desse tamanho, irmãos. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Todo mundo sabe. Segunda-feira, eu vou lá na sede falar com o pastor da igreja. Pastor, aconteceu um equívoco. Não, tudo bem, eu amo a família lá. Ele não gostou muito. Mas vem aqui escutar o velho pregar de vez em quando. Mas pode ficar lá, eu entendo. O problema é que a CPAD não entendeu. Mas eu já sabia disso. Na verdade, eu deixei que as coisas acontecessem. Porque não adiantava para mim eu ser um grande gerente de uma grande empresa sem família. Não adianta você ser um bom gerente de banco sem a sua família. Não adianta você ser um empresário de sucesso sem a sua família. O desejo do coração do Senhor é que você alcance tudo isso, mas que a tua família chegue junto com você. O desejo do coração do Senhor é que você alcance outros patamares. O desejo do coração do Senhor é que você alcance outros níveis, mas que a tua família esteja lá com você. Porque nenhum sucesso profissional justifica um fracasso familiar. Nenhum. Tempo depois, a CPAD me demitiu, me mandou embora. E eu entendi que isso ia acontecer. E eu continuo amando a CPAD, continuo amando o irmão Ronaldo, mas eu entendi que era uma decisão que eu precisava tomar, era eu que precisava tomar. Você precisa aprender a tomar uma decisão na sua vida, para que a tua família não sofra. Porque na verdade os meus filhos sofriam, mas os pastores estavam na igreja. Sim, mas não conseguiam cultuar, não conseguiam celebrar. A gente cantava lá, né? A gente cantava, vamos celebrar. Uou! Mas lá era assim, vamos celebrar. Porque a gente não podia celebrar de verdade, porque era pecado. Mas eu não quero entrar nisso, porque isso é outra pregação. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é, não sacrifique a tua família por nada. Não sacrifique a tua família. Você lembra de Jacó? José, Esaú quer fazer com que eles caminhem mais tempo. E Jacó falou assim, não. Nós vamos no passo do gado, para não sacrificar a nossa família. Irmãos, o nosso maior patrimônio é a nossa família.
Não havia necessidade deste homem sair de Betel, procurando a casa de Deus, a 1.200 quilômetros de distância, porque ele já estava lá. E você sabe o que significa Et? Se você pegar o dicionário bíblico, o Wycliffe e outros dicionários, o texto vai dizer que a palavra Et, no hebraico, o original dela significa terror e medo. Terror e medo. Cuidado, para que você, tentando fazer o melhor, não esteja trazendo terror e medo sobre a sua família. Talvez não fosse esta palavra que você esperava ouvir nesta noite, mas eu tenho certeza de uma coisa na minha vida. Deus nos trouxe aqui para falar exatamente sobre esse assunto. Porque o teu maior patrimônio é a sua família. Quem nos dá a oportunidade de recomeçar é o Senhor, versículo 5. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a fio da espada, porém aquele homem e a tua família deixaram ir. As outras famílias não tiveram a mesma sorte. Todas as outras famílias daquela cidade morreram a fio da espada, mas essa família teve a oportunidade de quê? De recomeçar. Deus também te deu a oportunidade de recomeçar a tua história, de recomeçar a tua vida. Valorize isso que o Senhor te deu. A sua família pode ter um destino diferente. Salve a sua família tomando uma decisão sábia e inteligente. Agora, nem sempre você vai precisar sair de onde você está para recomeçar a sua história. Nem sempre você precisa sair de onde você está. Às vezes a mudança precisa acontecer em você, na sua mentalidade, não no lugar que você está. Às vezes a mudança precisa acontecer dentro de você. Não é o lugar que precisa mudar, não é a geografia que precisa mudar. O que precisa mudar é a sua mentalidade, é entender o lugar que você está, é começar a valorizar o lugar onde você está. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas é muito mais fácil do que renovar a mente, ficar renovando de lugar. E aí você não consegue criar raízes com a sua família. Os seus filhos não vão ter coleguinhas para dizer: eu tenho um colega da época da escola dominical, da época da igreja, porque está sempre mudando de lugar. Eu tinha um obreiro em Palhoça, que um dia eu tive que chamar ele para conversar. Um obreiro. Em um ano, ele já tinha mudado 8 vezes de um lugar. Sabe o que é isso, irmãos? A cada 2 meses, a pessoa está no lugar, e ela está sempre em um lugar diferente. Eu perguntei para ele: vem cá, tu está fugindo da polícia? Tu cometeu algum crime? Eu conheço um advogado bom, cara. O que tu fez que tu não consegue parar no lugar? Eu falei: os teus filhos não conseguem gerar relacionamento, a tua esposa não consegue fazer amizades, porque você nunca para no mesmo lugar. E aí eu comecei a trazer ele para perto, e eu fui conversando com ele. Você precisa mudar. Pastor, que eu nunca pensei nisso. Cara, mas você precisa pensar mais na sua família. A biografia de John Newton diz que John Newton é aquele homem que escreveu aquela canção Amazing Grace. A biografia dele vai dizer que ele era um escravagista, ele traficava escravo. E um dia, numa grande tempestade em alto mar, vendo a morte chegar diante dele, ele gritou por Deus, pediu misericórdia. E aí, Deus parece que ouviu a oração dele, o clamor dele, e a tempestade passou, e quando chegou em terra, ele resolveu mudar de história, mudar de vida. E aí ele resolve mudar a história da vida dele. Ele deixou de ser escravagista, de ser contrabandista de escravo, e foi se transformando em um grande pastor. A canção que você conhece, Amazing Grace, foi feita por ele. E você sabe como é que ele arrumou a melodia dessa canção? A letra ele escreveu, mas a melodia dessa canção, ele se inspirou nos gemidos dos escravos no porão do navio que ele traficava. Os escravos gemiam lá no porão, e ele, como capataz, como o traficante, dando as ordens, ele ouvia aquele povo gemendo lá embaixo. Ele pegou aquele gemido e transformou numa das mais belas canções que nós conhecemos. Porque ele resolveu
mudar a história da vida dele. Olha o que o salmista Davi diz no Salmo 119, e aqui o caminho para o final. Versículo 67 diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Aí ele reconhece: foi bom eu ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Aprenda a olhar os problemas como uma oportunidade que Deus está te dando para fazer a coisa certa, da forma certa. E eu quero terminar falando para você do versículo 26, que diz: então aquele homem foi-se à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. Eu preciso olhar para esse texto e ver aqui uma capacidade que somente Deus pode dar. Qual, pastor? De vencer a lembrança dos traumas e recomeçar. Pensa nessa família que viu uma cidade inteira sendo dizimada. Você consegue imaginar você com a sua esposa e os seus filhos diante de uma cena onde todo mundo está sendo executado. E ainda assim, eles encontram graça de Deus para olhar para frente e conseguir ter graça para recomeçar a própria história. Eu quero, nesta noite, orar por você, dizendo que não importa o trauma que você passou. Não estou diminuindo o trauma que você passou e não estou fazendo pouco o trauma que você pode ter passado. O que eu estou dizendo é que o nosso Deus, Ele é especialista em tratar de traumas. O nosso Deus, Ele é especialista em curar corações feridos. Deus nos trouxe aqui hoje para nos dizer que nele é possível recomeçarmos nossa história e sermos felizes. Eu quero que você traga à mente agora aquela família que você conhece que está a ponto de se separar, que está a ponto de cada um ir por um lado. E não importa a razão e não importa o motivo. Deus te trouxe aqui hoje para você ser voz profética para essa família que você conhece. Deus te trouxe aqui hoje para munir você de uma informação, para você ser voz profética para essas casas, para essas vidas. Deus é especialista em curar traumas. Deus é especialista em cicatrizar feridas. Deus é especialista em ressignificar histórias. Deus é especialista em sarar corações feridos. Deus é especialista em estancar sangramentos. Deixe hoje o médico dos médicos tratar você. Eu não quero que você se exponha, eu quero que você deixe o Senhor tratar você hoje. E aonde você está, eu quero que você curve a sua cabeça. Curva a tua cabeça onde você está. E eu quero que, de forma muito discreta, de forma muito tranquila, você coloque a mão sobre o teu coração. Talvez você tenha entrado aqui hoje e tenha sim o teu trauma. Talvez você tenha aí uma palavra que foi colocada já há algum tempo atrás, mas que ela não foi cicatrizada e continua te machucando, que continua te fazendo sofrer. Talvez uma atitude do teu cônjuge que ele não atentou para isso, falou ou fez algo que feriu você profundamente. Mas hoje Deus trouxe você aqui porque Ele tem um bálsamo de Gileade para sarar o teu coração. Eu quero que você converse com o Senhor aonde você está. E você tem liberdade para poder fazer isso, tanto verbalmente, quanto fazer uma oração na sua mente, sem precisar falar. Talvez você não queira trazer nenhuma situação de desconforto para o seu cônjuge, porque talvez tenha sido ele a pessoa que te magoou, que te machucou. Mas Deus ouve as nossas orações, mesmo quando fazemos isso sem falar nenhuma palavra, porque Deus pode ler os nossos pensamentos. E enquanto você faz essa oração, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesta hora. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, a tua igreja, Senhor, está congregada aqui hoje. Os teus filhos foram trazidos ao teu altar nesta noite pelo teu Santo Espírito, porque é o teu Espírito, Senhor, quem nos conduz. É o teu Espírito Santo, Senhor Deus, que nos conduz pelo caminho que lhe apraz.
sempre observando, Senhor, o melhor que há para nós, Senhor. Os teus filhos vieram aqui hoje e foram impactados pela tua palavra, foram alcançados pela tua mensagem. Pai, eu quero te pedir na autoridade do nome de Jesus, Senhor, derrama agora um bálsamo sobre esse coração, Senhor. Derrama agora, Senhor, do teu óleo, Senhor, do teu azeite. Oh, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa secar, ó Deus, e enxugar cada lágrima nesta hora. Oh, Pai santo e bendito, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, traga hoje, Senhor, cura para essas vidas, cura, Senhor, para essas emoções. Oh, Pai, alcança, Senhor, aonde o homem não consegue chegar, Pai, mas eu sei que operando eu, diz a tua palavra, quem impedirá? Pai, no nome de Jesus, Senhor, sara os teus filhos, Senhor, para que tenham prazer em te servir, para que tenham prazer na vida, para, Senhor Deus, que possam ter qualidade de vida, Senhor. Cada palavra que foi lançada, que feriu como um espinho profundo e afiado, Senhor, nesta hora, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, sarar estas feridas. Ah, Pai, talvez eu nem me lembre do dia que liberei esta palavra, talvez eu não tenha nem esta consciência de que eu feri, de que machuquei, mas eu fiz isso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, alcança agora, Pai. Alcança agora, Senhor, e sara a minha esposa, sara o marido, Senhor. Faz algo agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você vai chegar em casa hoje. Você vai orar com a tua esposa. Vai pegar na mão dela. E vai orar com ela, vocês dois ali na sua casa, no quarto de vocês. E eu quero que você deixe o Espírito Santo conduzir a tua voz. Eu quero que, assim como eu, que fui um condutor da palavra do Senhor hoje aqui para vocês, eu quero que vocês também deixem o Espírito Santo usar vocês hoje em casa, com uma palavra de paz, com uma palavra de me perdoe. Me perdoe pela palavra que eu lancei. Me perdoe pela minha falta de cuidado e de sensibilidade. Eu quero que os dois façam isso em casa. Eu quero que você peça perdão para ela. Eu quero que você peça perdão para ele. Ah, pastor, mas eu vou fazer porque o senhor está falando. Não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo de Deus está te dirigindo nesta noite. Porque é isso que talvez vai salvar o teu casamento. Esta palavra que talvez esteja faltando para, de uma vez por todas, cessar esse sangue que jorra desse coração ferido. Às vezes o que falta é apenas um pedido de perdão. Me perdoe. Exatamente isso. Não precisa mais ficar procurando fora. Não precisa ficar procurando nada fora. O que você precisava para ter tua história mudada, você encontrou aqui hoje. Você pode estar de pé. Abraça a tua esposa aí agora. Abraça o teu esposo aí agora. Deixa eu dar uma dica para você. Varão, ela não vai ouvir agora, ela não está ouvindo, porque ela está distraída com o teu abraço. Ela está envolvida com o teu abraço. Varão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Em nome de Jesus, aproveita esse momento e diga para ela: minha flor, minha linda. Usa as palavras que você costuma usar para ela. Diga assim: olha, me perdoe, meu amor, porque a única coisa que eu quero de verdade é te fazer feliz. Diga agora, libere agora uma palavra para ela. Libere uma palavra para ela agora aí. Diga para ela: deixe o Espírito Santo conduzir a tua vida. Deixe Ele conduzir a tua vida.
Sabe por quê? Quando os nossos filhos olham para nós em casa e desconfiam que o nosso casamento não está bom, eles sofrem. Eles sofrem. Então aproveita agora aí, varão. Fala para ela: meu amor, me perdoe. Doce, é assim que eu chamo a minha esposa, é assim que ela me trata, doce. Me perdoe pela forma dura, me perdoe pela palavra liberada, me perdoe pela minha falta de sensibilidade. O que eu quero na verdade é te fazer feliz, e eu vou me empenhar nisso. Se você puder, meu irmão, se você puder, use esses minutos agora aí para liberar uma palavra de elogio para ela. Use esse momento agora aí. Faça como Davi, libere uma palavra de elogio para esta mulher que você prometeu amar até enquanto estivesse vida. Libere agora o teu coração, libere uma palavra para ela, impressione ela agora.